hoje o tema é viver da fé, ou viver de fé, viver com fé. Pode ser, quando eu estava escolhendo o tema, eu não sabia se punha de, se punha to, viver da fé, de fé ou com fé, mas é tudo, podemos dizer que é tudo a mesma coisa, né? Eu vou começar com o primeiro ponto um ponto de caminho, que fala o seguinte, eu já falei algumas vezes esse ponto, mas é 575 de caminho, do livro Caminho. Alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. Isso é uma verdade, né? Se pensarmos bem nesse ponto, muita gente passa pela vida e nós, se não tomarmos cuidados também, podemos passar assim, sem perceber que tem, sem prestar atenção que é a fé, né? Que é uma virtude teologal, uma virtude dada por Deus, né? Então, são três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, se não tiver fé, a gente acaba não enxergando o lado, o lado sobrenatural da nossa vida, né? Então, fica uma vida sem, sem fundamento, né? Fica uma vida vazia. Uma vida sem fé, praticamente não tem essa visão sobrenatural que nós precisamos ter, né? Então é fundamental essa virtude, pedir sempre que Deus nos dê a sua fé, né? Que nos dê, aumente a fé, né? Pedir sempre para Deus, aumenta a minha fé, né? Então a fé é uma virtude sobrenatural, né? Que capacita o homem a sentir firmemente tudo o que Deus revelou. Se a gente não tiver a fé, a gente não consegue ter essa visão sobrenatural, essa terceira dimensão da vida, né? A vida, nós podemos sempre olhar, estamos vendo a vida de dois aspectos, né? De duas dimensões, né? Mas essa terceira dimensão só tem quem tem a fé, quem consegue ter essa visão. É diferente, né? Uma vida, uma pessoa que tem essa vida, essa visão sobrenatural. Que tem, não, que busca, né, ter essa visão sobrenatural. E realmente não dá para entender, né? Também tem um ponto de caminho, acho que é de Sulco, que fala a humildade, a fé é a humildade da razão, né? A razão, ela tem que estar abaixo da fé. Então, a fé tem que estar abrangendo toda a nossa vida, né? Então, a humildade é a fé é a humildade da razão. Se a gente tiver nossa razão, tem que ter essa humildade de entender que existe essa visão sobrenatural, né? Então, pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência, a sua vontade à de Deus, né? Vontade de Deus. Então, a fé, antes de tudo, uma adesão pessoal do homem a Deus. Então, nós temos que aderir à visão, essa visão que Deus tem, né? Que Deus nos dá. A fé é um dom de Deus, né? É o Deus que dá esse dom para nós. É uma virtude sobrenatural infundida por Deus. Então, nós temos que estar sempre pedindo essa visão. Aumenta-nos a fé, porque sozinho a gente não consegue. E essa visão, essa graça é sempre dada por Deus. Por isso que nós temos que estar sempre buscando buscar a Deus, né? Porque senão a gente fica uma vida plana, uma vida sobre a visão mesquinha da vida, né? É, para dar a resposta da fé, é necessário essa graça de Deus. Então, essa graça que é através do sacramento. Como é que nós buscamos a graça de Deus? É através dos sacramentos, né? Da missa, da confissão, né? Da comunhão, né? Então, quer dizer, nós precisamos buscar isso daí, nós precisamos estar buscando. Porque senão a graça não é infundida em nós. A gente não consegue ter essa visão
essa visão, essa terceira dimensão da vida, que é a visão sobrenatural. Então, não basta a razão para abraçar a verdade de Deus. Não basta eu colocar todo o empenho em que eu queira entender os mistérios da Santíssima Trindade, os mistérios de Deus. Não, não dá. Nós só vamos enxergar isso se nós buscarmos sempre essa, essa, esse dom da fé. É necessário a gente buscar, é necessário o dom da fé. Senão a gente não consegue, a gente fica sempre tendo uma visão plana da vida. E uma visão plana da vida é uma visão pobre. A gente fica sempre, não tem essa alegria de ter Deus dentro da família. É sempre uma visão, uma vida triste, né? Uma visão, uma vida que não tenha Deus, que não tenha essa visão sobrenatural, que não tenha fé, que não busque aumentar a fé, é uma vida triste. É uma pessoa que, que passa pela vida sem ver essa luz que tem lá fora, no túnel, né? Passa pelo túnel, uma vida passa pelo túnel, sem ver essa visão, esse sol que existe lá fora, que é o sol, que é Deus, que é a fé, né? Então, a fé e liberdade, né? Nós temos que sempre pensar que somos pessoas livres, livre-arbítrio que nós temos. Então, essa fé e a liberdade, o homem tem que ter essa liberdade, Deus nos dá essa liberdade para ter essa visão sobrenatural, não. Então, o homem, ao acreditar, deve responder voluntariamente a Deus. Ninguém deve ser obrigado, nós não somos obrigados a abraçar a fé. Nós não somos obrigados a participar da palestra, a ir na missa, a ir no retiro, a falar com o sacerdote. Nós vamos porque nós queremos ter essa presença de Deus, né? E para buscar essa presença de Deus, só com essa visão, buscando cada vez mais aumentar essa virtude sobrenatural da fé. Então, Cristo jamais forçou alguém a crer. Cristo não forçou, não ficou forçando, vocês são obrigados a acreditar em mim. Então, Cristo deixou ela livre, né? Tanto é que Judas entregou Cristo e depois se matou porque ele que acabou se perdendo em tudo. E nós podemos também, se não buscarmos essa virtude sobrenatural da fé na nossa vida, nós podemos também chegar no fim, talvez como Judas, né? Que se desespera, mata a alma, né? Nós podemos não matar a alma, a nossa vida, mas nós podemos ir matando a nossa alma. Então, é, a fé e a razão também, né? A fé nunca é contrária, nunca é inimiga da razão. Nós tivemos a razão, nós vamos saber que existe um ser superior que é Deus. Então não é incompatível a gente ter fé e razão. Um cientista não é incompatível ele aprender, ele buscar coisas novas. Ela é compatível à fé e à razão. Então, nós podemos ter fé e podemos estudar e podemos aprender tudo, e faz parte de tudo isso, mas tem que ter uma ordem em tudo isso, né? Como a encíclica do Papa está dizendo agora, nós precisamos tomar cuidado, senão a gente coloca a carroça na frente dos bois. Então, apesar da fé estar acima da razão, jamais pode haver desacordo entre elas. Não há desacordo entre a fé e a razão. A fé está acima, como eu falava, a fé é a humildade da razão, né? Mas a fé tá sempre acima da razão. Então, essa visão sobrenatural está acima da nossa razão, vamos dizer assim, né? Por isso, a fé é necessária para a salvação. Se nós quisermos ser salvos, se nós quisermos ir para o céu, se nós quisermos ter uma vida eterna, nós precisamos acreditar em Deus. Não é possível que a gente é um católico que a gente vai levando, né, vai empurrando com a barriga,
A gente morre, a gente não sabe o que que é, não se aprofunda na verdadeira doutrina da igreja, né? Então, o verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, ele tem que estar buscando aumentar o nível da nossa fé, né? Não pode ser uma fé frouxa, né? Uma fé fraca, uma fé tíbia. Então, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não buscarmos a fé. Então, nós precisamos, essa virtude é fundamental na vida, na nossa vida, né? Mas não pode ser uma coisa teórica. Tem que ser uma fé com obras, né? A gente tem que procurar melhorar, né? Por exemplo, para vir nessa palestra aqui dá trabalho, vir para escutar eu ficar marcar na agenda. Quem veio aqui presencialmente está chovendo, tem frio, tem tudo isso, né? Então, a nossa fé tem que ter obras na nossa fé. Nós temos que procurar melhorar, mas que obras são essas? Procurar ir na missa, procurar rezar, procurar fazer o retiro, falar com o sacerdote. Isso são obras, né? Para aproximar as pessoas de Deus. Como é que a gente pode aproximar alguém de Deus se a gente não tem se a gente não busca aumentar essa fé, né? Então, só podemos dar exemplo se a gente, se a gente vive, né? Ele procura viver essa uma vida coerente, uma vida coerente, uma vida que só pode ter uma vida com fé, uma pessoa que procura essa coerência de vida, né? Então, então quais os motivos para a gente aumentar, para buscar essa fé? Primeiro, a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição que Cristo ressuscitou, então é vã a nossa fé se não Cristo não ressuscitasse. Então, um católico não teríamos, não estaríamos aqui hoje se Cristo não tivesse ressuscitado. Depois, os milagres também que Cristo fez no Evangelho, né? Então, um cristão, para aumentar a fé, um católico, para aumentar a nossa fé, tem que procurar ler o Evangelho, ler o Evangelho pelo menos 5 minutos ao dia, uma coisa curta e objetiva, né? E procurar conhecer-nos a vida de Cristo, né? Também profecias sobre a paixão, sobre a destruição de Jerusalém, está tudo no Evangelho, né? A, su, a doutrina cristã, né? A doutrina cristã também é também para da sua origem divina, que veio de Deus mesmo, essa doutrina cristã, né? Então tem que meditar também, eu falava de ler o Evangelho, para meditar, para procurar se aprofundar nessa verdade que é a beleza, a coerência, a sabedoria que excede a nossa capacidade. Muitas coisas não conseguimos entender, né? Então, se a gente quiser usar só a razão para entender Deus, a gente não vai conseguir, vai desistir, né? Porque não conseguimos abranger todas as. Nós temos nossos pecados capitais, nós somos pessoas, nós temos a natureza humana. Tudo isso faz com que a gente pode falar, "Ah, bom, realmente não dá." Mas quando a gente vai procurar se aprofundar nas belezas que Deus vai nos apresentando, a gente vai tendo uma visão, é a terceira dimensão, né, da vida, a visão sobrenatural. A propaganda, também a igreja, né, como é que nós podemos dizer? Se a igreja tem 2025, 2000 e poucos anos, uma igreja não poderia ser, se for, é uma instituição, não poderia permanecer 2025 anos, 26 anos, se fosse regida por homens, né? Então, mais uma prova que a igreja é de Deus, porque só pode estar viva uma instituição 2000 e poucos anos se tiver Deus no meio, né? Se tiver dirigida pelo Espírito Santo. Então, mais ainda, a gente vê a visita do Papa na Espanha, a visita tudo, a encíclica do Papa, então, é muita coisa
bonita que tem, tem na igreja, né? Então, a fé é um conhecimento, né? Nós temos que buscar esse conhecimento de Deus. Então, nós temos que aprofundar, por isso que aumenta a nossa fé. Não tem como aumentar se a gente não busca, né? Se a gente não está disposto a abrir a nossa agenda e colocar alguma coisa para melhorar para buscar esse conhecimento, né? A fé faz-nos conhecer as verdades naturais e as sobrenaturais, né? Então, essa visão sobrenatural só vamos ter se a gente buscar essa fé, né? Em Cristo, né? A fé também é uma antecipação da visão de Deus, né? Se a gente quer ter uma visão, se a gente quer ir para o céu, a gente tem que começar logo aqui na Terra. Não dá para esperar morrer. Depois eu vou pensar, depois que eu morrer, não dá mais tempo, né? Depois que eu morrer, já era, né? Então, essa visão de Deus, eu tenho face a face nós teremos quando estivermos lá no céu, nós temos que começar a vê-lo aqui já na Terra, né? De que forma? Ser um bom cristão. A ideia é que a gente busque essa luz divina, essa visão sobrenatural, já começando aqui na Terra, né? Então, essas alegrias que nós teremos depois, nós temos que já procurar viver aqui com nossos famílias e os amigos e assim por diante, né? Então, a certeza que dá a luz divina é maior do que a luz da razão, da razão natural. E a teologia é a ciência da fé. Qual é a ciência que estuda a fé? É a teologia, né? Se vocês pensarem, o que eu tenho, o que eu vou aprender na teologia? É a ciência que estuda essa fé, né? Essa busca de Deus, né? Coerência entre a fé e vida, né? Nós temos que ter uma coerência em tudo isso, né? Nós não podemos achar que tudo vai vir por Deus, tudo vai vir, nós vamos rezar e tudo vai conseguir, nós vamos conseguir dinheiro, uma casa, carro. Isso a gente não trabalha, né? Então, tem que ter uma coerência entre vida, em fé e vida. A nossa vida tem que refletir aquilo que aquilo que nós buscamos, né, em Deus, né? Toda a vida do cristão deve ser uma manifestação da sua fé. Nossa fé tem que ser presente, não pode ser uma fé teórica, uma fé que a gente vai na missa, finge que mostra para os outros que foi lá, rezou, para mostrar que nós temos vai num casamento, ah, entra na igreja, não sabe fazer genuflexão, mas enfim, nós temos que ser uma pessoa coerente, né? É, E o justo também vive da fé, né? Uma pessoa justa na Sagrada Escritura quer dizer uma pessoa que busca essa santidade. Então, quanto mais justo eu for, mais eu estou buscando a santidade, né? Então, o justo vive da fé, né? E sem obras, a fé está morta, né? Se ele só ficar uma fé teórica, a, a fé está morta, né? A gente precisa fazer alguma coisa na vida. A gente precisa produzir, como a gente faz numa empresa, né? A gente procura ter um lucro, ter, produzir bens, produzir o bem social. Também uma empresa não é só para dar lucro, lucro financeiro, tem que fazer com que as pessoas cresçam também, né? Não precisa ficar dando palestra dentro da minha empresa, mas eu preciso de coerência, eu preciso ter justiça, eu preciso ter caridade, eu preciso pagar o salário justo, tudo isso, né? Então, obras, uma pessoa de fé não dá para esquecer de pagar o salário do funcionário, né? Então, essa unidade de vida, já falava algumas outras palestras da unidade de vida, né? É, quando falta a unidade de vida,
e se transige uma conduta que não está de acordo com a fé, está necessariamente, essa necessariamente se debilita e corre o perigo de perder-se, né? Então, quando a gente toca a trombeta e não vive aquilo que a gente fala, realmente não é uma vida, não é um homem de uma peça só, né? Não é um homem de coerência de vida, né? Então, uma fé exige que a gente seja uma pessoa coerente, né? Eu, outro dia, comentava com alguém que a pessoa foi viajar e o pessoal, e aí, vamos para balada, vamos para farra. Uma pessoa que vive, que tem fé, que seja coerente, não deve ir, né? Ah, mas a mulher não está aqui, não interessa. Eu tô respondendo isso a Deus, né? Eu tô, eu tô perante Deus, Deus está me vendo, né? Então, uma pessoa que busca essa coerência, ela não deixa se levar por qualquer coisa, né? Podem falar, mas espera aí, você não é machão, você não é isso, não é aquilo. Não, eu sou. Eu sou, mas com essa coerência com a minha esposa, né? Então, difundir a fé também é importante que a gente difunda essa fé, né? Não se acende uma luz, a gente não acende essa luz para deixar debaixo da cama, né? A luz é, se nós somos essa luz que vive a vida de Cristo, nós devemos iluminar a vida dos outros, né? Iluminar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Pelo menos iluminar a nossa família, né? Que já é um trabalho monstruoso, né? Grande, né? Aí vem os filhos, educar os filhos na fé, na doutrina, com a liberdade toda, com a liberdade dos filhos que eles devem ter, respeitando a liberdade dos filhos, né? O fundador do Opus Dei dizia que nós temos que a coisa mais importante que tem nas pessoas é a liberdade das consciências, né? Se a gente é um homem de fé, tem que respeitar isso, né? Não pode dizer, não, mas você tem que ir na missa porque eu também vou. Não, eu tenho que ensinar. Mas se a pessoa não quer ir, nós temos que continuar rezando, né? Então, a pessoa que fé que não para de rezar. Mesmo que fala, não, respeitar isso e cada um tem seu tempo na vida, né? Então, é como muitas, é como muitas pessoas que rezam fazem suas obrigações, mas deixam de lado o que é mais importante, né? Então, a gente reza, faz as suas obrigações, mas deixa de lado o que é mais importante. O que é mais importante não é pagar o dízimo, não é fazer as nossas orações, ir à missa, mostrar para os outros que eu estou indo na missa. Isso não é o mais importante. É muito mais importante, sim, porém, fazer essas coisas e deixar de lado, quer dizer, seria incoerente eu fazer tudo isso e deixar de lado a justiça, a misericórdia, a fidelidade a Deus. Se fizéssemos assim, seria o cúmulo da hipocrisia, né? De vai na missa, reza, aí na hora de ter a justiça, a misericórdia, a gente deixa de lado. Então seria hipócrita. E nós podemos muitas vezes ser esses hipócritas, né? Esses fariseus que fica colocando o cisco no olho do outro, fica vendo o cisco no olho do outro e não vê a trave que tem no nosso, né? Então é muito. E a gente pode cair nessa, né? Achar que a gente está fazendo, que a gente está fazendo bem, que está indo na missa, que está rezando, está falando com o padre, está indo no retiro, e a gente às vezes tá, não está cumprindo ó, coisas fundamentais da vida de um cristão, né? Se não somos justos uns com os outros, se não praticamos a justiça em nossas atitudes, se não sabemos exercer essa misericórdia para com o outro, se não sabemos cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados que precisam da nossa ajuda, às vezes não é dinheiro, né? Às vezes é uma conversa, né? Conversar, bater um papo, almoçar, estar junto, tá sempre ajudando as pessoas, né? É,
que o outro está vivendo, a pergunta é muito séria. Para que serve nossa religião, né? Se a gente não faz isso com amor, buscando o bem dos outros, para que serve a nossa religião? Para mostrar para os outros que nós estamos indo na missa, que nós somos bons católicos. Esse cara é muito bacana, ele, ele reza o terço, ele, ele lê o evangelho, mas não enxerga o detalhe que o outro está precisando, né? O, para que serve será que podemos pensar que é status, né? É status que nós temos? É uma forma de dizer, ou na política, vamos falar que nós vamos na missa para dizer que eu sou um bom cristão, né? Tá cheio agora no ano de eleição, é ano do pessoal começar a se aproximar das igrejas, não é? Os políticos, não podemos ser assim. Um verdadeiro cristão não pode ser uma pessoa que busca essas coisas por interesse, né? O nosso interesse tem que estar dentro do nosso coração. Será que também é uma forma de se dizer, é uma forma de aparecer, né? É uma forma de mostrar que somos religiosos, somos bonzinhos, porque temos um terço na mão e carregamos uma cruz no peito, né? Não é? Muitas vezes podemos, e a gente faz isso às vezes. A gente, mama, já rezei o terço, já estou vendo, e não enxerga a pessoa que está ao nosso lado está com depressão, às vezes. Não consegue saber que a pessoa precisa de ajuda, né? Para que serve a religião se ela não nos converte num verdadeiro cristão? Para que serve? Para que serve essa palestra se a gente não procura melhorar? Para que serve o retiro se a gente não procura sair com metas lá de. Para que serve a confissão se eu né, não me arrependo disso aí? Não serve para nada. Se mostrar para os outros, não serve, tem que mostrar para Deus, né? Então, o verdadeiro cristão não se conhece pelas práticas, porque as práticas são meios de nos santificar. Não é o fim. As práticas que nós fazemos, as coisas que nós estamos falando aí, são meios para nós nos santificarmos. Mas esses meios tendem a nos levar, de fato, a ser uma pessoa justa, uma pessoa misericordiosa e uma pessoa fiel. Fiel a Deus e fiel à esposa, fiel ao filho, aos filhos, fiéis aos amigos e assim por diante, né? Então, não tem como a gente ser fiel a Deus e não ser fiel à esposa. Então, não dá, é incoerente. Então, a pessoa que vive a fé, que busca a fé, ela tem que ter essa ordem, essa sequência, né? Essa ordem na vida. Se não nos esforçarmos para praticar a justiça, de ser justo, de, se falamos mal da vida de uma pessoa, na ausência dela, já somos injustos. A gente fica falando mal por detrás, só quando a pessoa está longe, não adianta a gente rezar. Lógico, a nossa natureza. Quando acontece isso, aí nós temos o grande meio que é a confissão. A gente com certeza vai ter uma fofoquinha, vai ter alguma coisa que a gente não segue tudo isso, né? E quando acontece isso? Aí eu tenho o sacramento da confissão. Então, buscar a fé é isso, é ir procurando melhorar dia a dia, mesmo os nossos defeitos, que nossa natureza humana ferida pelos pecados, né? Se nos vingamos de alguém, se nos vingamos, isso aí eu vou dar o troco, já somos injustos. Só de pensar mal de outro que pensamos, hein? Isso todos nós pensamos. Só de pensar mal do outro, já cometemos injustiça. É uma matéria para confissão. E todos nós temos isso, hein? Não pode falar, não, mas eu não tenho. Tenho, eu tenho.
Se eu tenho, acho que todo mundo tem um pouco. Se não temos paciência, se não compreendemos o que o outro está vivendo, falta-nos a misericórdia. Então, essa visão sobrenatural da fé é a fé que vai nos dando. Essa visão que eu consigo enxergar coisas que uma pessoa que está longe de Deus é muito difícil enxergar. Então, se não cumprimos para com Deus os nossos deveres, nas menores coisas da vida, falta essa fidelidade a Deus. Então, se a gente não consegue considerar o próximo como irmão, não vão falar que nós amamos a Deus. Então, precisamos olhar a nossa religião no espelho para nos vermos, porque as práticas religiosas hoje são para demonstrar o que preparamos na vida dos outros. Então, nós temos que estar sempre buscando esse espelho, essa religião no espelho para nos vermos como nós somos, né? Para poder ajudar as pessoas, os outros. E o primeiro a ser corrigido e mudado tem que ser nós, tem que ser eu. Então, o primeiro que eu tenho que mudar sou eu, não é a minha esposa. Mas ela tem que me entender. Outro dia eu conversava com alguém num convívio aí, e ele falava, não, mas você tem que mudar. Ele falava, ele contava o problema lá da esposa. Você tem que mudar, você não pode ser assim, você tem que ser diferente. Eu falei, mas aí ele falava assim, e era eu que tinha que mudar. Era ele que tinha que mudar, não era a esposa. Então, a gente está cansado, isso, porque todos nós acho que temos esses problemas, de achar que sempre os outros estão errados, né? E quem não tem essa visão, quem não busca a fé, é muito difícil enxergar isso. Praticamente é impossível, vamos dizer assim. Então, a pessoa que não tem Deus, ela não enxerga, ela não reconhece as pessoas, ela não dá bom dia, ela não está nem aí com ninguém, ela quer que os outros se explodam, não é verdade? Então, é, essa é a busca, a nossa incessante, de sempre estarmos buscando aumentar aumenta-nos a fé, né? Pedir para Deus todos os dias, na hora de deitar, na hora de levantar, eh, quando formos na missa, na hora da consagração, aumenta-nos a fé, porque todos nós precisamos desse crescimento, dessa virtude fundamental para sermos um verdadeiro filho de Deus.